Domingo agora eu contei uma história para ilustrar uma verdade bíblica, né? Lá em Tiago capítulo 3, ele fala que não pode, né, jorrar água doce, água salgada de uma mesma fonte. Que a mesma boca que abençoa não pode ser aquela que amaldiçoa. Mas que para nós isso é impossível. Ele vai falar: o homem é capaz de domar, né, toda espécie de animal, mas a sua língua é impossível ele domar, ele controlar. E por que é impossível? Porque a única pessoa que transforma, é o único que nos transforma, que muda a fonte que há no nosso coração é Cristo Jesus. É aquele que ali na conversa com a mulher samaritana fala que aquele que beber dessa água, aquele que se entregar a Cristo, aquele que arrependido se dobrar diante do senhorio de Cristo, entregar a sua vida a Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque agora a fonte que há no seu coração não é mais a sua vontade, os seus desejos, ou o pecado que domina o homem, mas a Cristo Jesus. Então podemos controlar a nossa língua. E eu contei a história de um carcará, uma espécie de falcão, que um dia eu encontrei ele, né? Ele estava quebrado, estava machucado. Uma pessoa vinha passando com esse animal dentro de uma caixa de papelão, e eu perguntei para ele: o que você tem dentro? Ele falou: encontrei ali esse carcará, ele estava voando entre os eucaliptos e bateu ali e caiu todo machucado, né, quebrado, com a sua asa quebrada, e eu peguei ele e coloquei dentro dessa caixa. Eu falei: o que você vai fazer com ele? Ele falou: eu vou ter que sacrificar ele, porque não tem como, né, ele está com a asa quebrada. Eu falei: não, me dá aqui. Levei ele no veterinário, a qual meu irmão trabalhava ali. Então, ainda quem pagou o serviço foi o meu irmão. A veterinária fez os exames, a asa estava realmente quebrada, bem quebrada, e ela falou: olha, para ele voltar a voar vai precisar fazer uma cirurgia. E financeiramente não era possível para nós essa cirurgia. E também não tínhamos tanto apego assim ao carcará, né? Eu falei: qual que é a outra opção? Ela falou: eu posso fazer uma tala, dar remédio para ele, né, antibiótico para recuperação, tudo, mas a possibilidade dele voltar a voar é muito pouca, quase zero. Eu falei: não, tudo bem, né, vou levar esse animal para ser meu animal de estimação, né? Pensei, se não voar, vai dar menos trabalho, né? E levei ele para casa dos meus pais. Havia uma edícula no fundo, um quarto no fundo, a qual coloquei ele lá e comecei a tratar desse animal, levando ali carne, né, aquelas carnes de cachorro com os remédios e tudo. E no começo ele ali machucado, quebrado, né, ele recebia, comia na minha mão, né, ali eu chegava bem próximo dele. Eu falei: ele vai virar meu amigo. Mas quando esse animal ele recuperou suas forças, ele começou a me atacar. Ele começou a não deixar mais eu adentrar nesse quarto, e ele ficou trancado lá. E foi aqui que eu terminei a história, né? E alguns irmãos perguntaram: e aí, pastor, qual que é o restante da história? O restante da história é que, ao passado uns dias, eu conversei com um amigo meu que tinha um espaço na sua casa também, e ele levou esse animal para lá. Ele veio, capturou o animal e levou o animal para lá. E cuidou dele dentro do viveiro por uns tempos. E um belo dia ele abriu a porta e esse animal voou, né? Tiago ali nos fala, o capítulo 3, ele fala que o homem é capaz de domar toda espécie de animal, né? E sabemos que é possível domar um animal desse, mas não é possível mudar o seu instinto. É possível nós falarmos palavras boas, mas é impossível nós mudarmos o nosso interior. É possível falarmos até palavras que emocionem, mas é impossível falarmos aquilo que transforma. Porque só podemos falar aquilo que transforma, falar aquilo que é vida, quando desfrutamos dessa fonte, quando encontramos essa fonte. E essa fonte não está dentro de nós, essa fonte não está em nós, essa fonte é Cristo Jesus. Que aquele que
beber dessa água que Cristo oferece, da salvação, do perdão, daquele que entende que no seu interior há o pecado que o domina, arrependido, se dobrar diante de Cristo e encontrar em Cristo salvação, encontrar em Cristo a verdadeira fonte da água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Às vezes estamos quebrados, mas não transformados. Podemos ser quebrados emocionalmente, mas não transformados pela palavra que é viva e eficaz e que transforma as nossas vidas. Então, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar sobre a sua vida, que você possa buscar na palavra de Deus, na Bíblia, a fonte, e a fonte é Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe a sua vida. E se você ficou curioso em assistir o restante aí da mensagem, está lá no canal do YouTube da nossa igreja presbiteriana renovada de Fukuroe. Quem está no leme, quem controla o leme da sua vida. Que Deus abençoe a todos e até mais.